Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Vivendo a Lei. O texto que vai nos acompanhar durante toda essa semana encontra-se em Êxodo, no capítulo 20, versos 22 e 23. São palavras do Senhor Deus, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Então não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Deus deu a sua lei a Israel, e nós tivemos a oportunidade de estudar a respeito disso na semana que passou, entendendo que o Senhor Deus, antes de fazer com que Israel entrasse na terra de Canaã, o que era o propósito maior do Senhor, Deus queria que eles tivessem a oportunidade de entender que ele tinha planos, projetos e sonhos para os seus filhos. Era muito mais fácil simplesmente ter seguido um caminho, e havia caminhos muito mais curtos que o Senhor Deus poderia ter utilizado para levá-los até a terra de Canaã. Ele poderia ter efetuado muitos outros milagres, se ele assim o quisesse, para simplesmente estabelecer o povo na terra de Canaã. Mas o Senhor Deus não queria apenas tirar aquele grupo de cerca de 2 milhões de judeus que estavam, ou de israelitas que estavam no Egito e que eram escravos, que durante aqueles 230 anos de escravidão haviam, de alguma forma, se afastado do conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. Os princípios e leis que o Senhor Deus havia revelado à humanidade e que aparecem no contexto do livro de Gênesis, nas narrativas da história dos patriarcas, muitos deles haviam se perdido. Um exemplo disso é que, como escravos, eles não podiam, por exemplo, guardar o sábado. Eles não tinham liberdade para isso. Muito daquilo que era o conhecimento a respeito de Deus e do seu plano para a nação havia desaparecido. Entretanto, agora, o tempo do cumprimento profético havia chegado. Deus, 400 anos antes, havia mencionado a Abrão, lá em Gênesis capítulo 15, que em 400 anos, a partir daquele momento, ele estaria retirando os descendentes de Abrão de lá da terra do Egito, levando-os para a terra de Canaã. Eles desceriam como um povo pequeno, mas entrariam na terra de Canaã como um grande povo. E tudo isso aconteceu. Como já estudamos durante esse trimestre, eles chegaram no Egito, ao todo, contavam 70 pessoas. Entretanto, agora, depois de todo aquele tempo no Egito, eles saíram de lá com um grupo de cerca de 2 milhões de indivíduos. Mas o Senhor Deus não queria apenas pegar aquele grupo de escravos e tirá-los de lá do Egito e colocá-los na terra de Canaã. Se fosse isso, ele poderia utilizar uma grande quantidade de caminhos mais simples do que aqueles que ele utilizou. Deus queria que, num primeiro momento, eles tivessem um conhecimento a respeito do poder de Deus. Eles não poderiam ter um compromisso com Deus se não conhecessem o seu poder e a sua força. Então, ainda lá no Egito, para libertá-los, o Senhor Deus demonstrou o seu poder enviando as pragas sobre o Egito. Para que eles saíssem do Egito e entrassem agora no caminho de Canaã, seguindo pelo caminho mais difícil, é bem verdade, eles teriam que ir pelo deserto, mas para chegar até o deserto, eles teriam que atravessar o Mar Vermelho. O que o Senhor Deus fez, abrindo o mar e um caminho no meio das águas para que o povo pudesse passar em seco. Ainda antes de poderem chegar à terra de Canaã, o Senhor Deus havia organizado no seu calendário uma parada de 1 ano na Península do Sinai. Ali Deus queria que eles recebessem as suas leis, os seus mandamentos e tivessem a oportunidade de se estruturar enquanto nação. Por isso, como falamos na lição da semana passada, eles tiveram a oportunidade de receber leis civis para governar o país, as leis da teocracia, leis de saúde, leis cerimoniais que deveriam coordenar o processo de adoração no contexto santuário, tudo apontando para Cristo Jesus, que um dia viria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda receberam, claro, a principal das leis, que é a lei moral. A lei que iria reger os relacionamentos do povo com Deus, bem como com o seu semelhante. A lei do amor. Qual era o propósito de Deus com essa mesma lei? Então, nessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender exatamente isso. Uma lei, ela pode, ou um conjunto de leis, vai, de alguma forma,
demonstrar qual é o caráter do legislador, daquele que é o líder do país. Quando você vê, por exemplo, num país, legisladores que trabalham muito para poder fazer com que as novas gerações tenham acesso às universidades sem precisar pagar absolutamente nada. É claro que o país tem que bancar esse processo de educação. Você percebe nitidamente que no coração daqueles líderes, daqueles governantes, a educação é uma coisa que realmente importa. Quando você vê alguns países onde o próprio nascimento de filhos é estimulado pelo governo, principalmente em lugares onde você encontra populações mais idosas, onde as famílias que tomam a decisão de ter um filho têm um tempo mais alargado para poder estar em casa de licença remunerada, e uma série de outros incentivos, você percebe que aquele país está tentando fazer com que com que as pessoas daquele país, a sua nação, se torne ainda mais jovem, incentivando que as famílias tenham filhos. Isso mostra muito a respeito, não apenas das ênfases, mas também do coração dos governantes, daquilo que vai no coração deles. Quando olhamos para a lei de Deus, nós percebemos muito a respeito de quem Deus é. Deus é amor. Quando ele vai estabelecer os 10 mandamentos, e como vimos na lição da semana passada, os primeiros 4, estabelecendo como deve ser o relacionamento com Deus, os últimos 6, como deve ser o relacionamento com o nosso semelhante, nós percebemos muito a respeito do Deus que deu essas mesmas leis. Deus é um ser justo, é um ser amorável, é um ser que investe nos seus filhos, é um ser que valoriza os relacionamentos, seja o relacionamento consigo mesmo ou o relacionamento com o próximo. Por isso, nessa semana, teremos a oportunidade de estudar um pouco a respeito dessa lei de Deus para tentar descobrir quem Deus é, através dos mandamentos que ele mesmo deu. Só para você poder ter aqui uma ideia do que é que nos aguarda essa semana, amanhã nós estudaremos sobre o Código da Aliança, na segunda-feira sobre mais leis, vamos desdobrar ainda outras leis que foram dadas por Deus, na terça-feira o plano original de Deus, na quarta-feira olho por olho, na quinta-feira vingança. Esses elementos vão demonstrar o que é que Deus tinha em mente quando deu os códigos e leis aos filhos de Israel. O que é que isso mostra a respeito do caráter de Deus? O que é que ele esperava que fosse, de alguma forma, espelhado no seu povo, que recebia essas leis e deveria guardá-las, cumpri-las? A gente vai ter a oportunidade de poder desdobrar esses assuntos durante essa semana. Eu quero nessa semana gastar alguns momentos realmente importantes orando com você. Eu sei que você tem os seus pedidos, você tem aí razões pelas quais você gostaria da intervenção do Senhor. Eu quero orar por você. Eu estarei colocando aqui nessa semana alguns pedidos especiais que vão no meu coração, que Deus conhece. Vou estar orando por eles, mas quero orar também por você. Quero que você envie os seus pedidos para a nossa comunidade de oração através do nosso chat, no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, no YouTube, e eu quero te desafiar nesse momento a orar comigo. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o teu nome por quem tu és, e porque nos deste tuas leis, e através delas podemos conhecer muito a respeito do teu caráter. Ajuda-nos a poder viver os princípios da tua lei, de uma forma que possamos espelhar o teu caráter aonde quer que estejamos, seja no relacionamento com o Senhor ou com o nosso próximo. Colocamos também diante do Senhor cada pedido, Pai, que tem sido enviado para a nossa comunidade de oração, clamando para que o Senhor possa responder a cada pessoa que tem enviado para cá as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas ansiedades. Clamamos, Pai, pedindo que tu possas operar, mesmo que seja um milagre extraordinário que está sendo pedido por seus filhos. Eu coloco diante do Senhor esses pedidos que vão no meu coração. O Senhor sabe que eu estou pedindo algumas intervenções suas. E assim como eu peço por mim, peço também pelos meus irmãos. Crendo que o Senhor está ouvindo essa oração e que a responderá, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?